Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 18 de janeiro de 2023 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Você conhece os aspectos técnicos e emocionais envolvidos no trabalho de médicos veterinários que atuam contra o tráfico de animais selvagens? Nosso convidado de hoje, Leandro Nogueira, traz suas vivências e percepções trabalhando no Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, no Rio de Janeiro. Vem com a gente! Então, seja muito bem-vindo e vamos começar, pelo começo da sua carreira. Então, por que você optou por fazer o curso de medicina veterinária? Primeiro, faz um prazer estar com vocês aqui. E aí, falar um pouquinho sobre mim é o seguinte: eu sou nascido em 81. Na época, a gente estava naquela época de hidrelétricas. Meu pai trabalha em Furnas. Então, eu recebia muito panfleto, antigamente tinha muito jornalzinho, e tinha aqueles resgates, eu achava lindo, né? Que inundava uma área, aí ficava uma cobra pendurada no topo de uma árvore, um macaquinho em cima da árvore, tudo inundado, eu achava lindo aquilo. Então, eu sempre tive o sonho de trabalhar com essa parte de ecologia, com essa parte ligada à natureza, resgate. Eu achava aquilo fantástico. E entrei no veterinário justamente para isso. Né? Isso aí foi o carro-chefe aí para eu adentrar na universidade, na Rural do Rio. E aí, durante a graduação, você conseguiu encontrar disciplinas que conversassem com essa área que você tinha desejo de trabalhar ou não? Porque a gente sabe que esse perfil do próprio curso vem mudando bastante nos últimos anos, né? Então, na minha graduação, por exemplo, a gente não tinha praticamente nenhum contato com essa área. Hoje em dia, a gente tem um grande número de alunos que já entra também querendo se encaminhar para esse tipo de atuação. Então, como é que foi isso para você? Então, eu entrei na Rural em 99, né? Eu passei na época para a UF, para a Rural. Na época, a UF era mais famosa pela parte de inspeção de alimentos e a Rural a parte de química. Né? E aí a gente começou a estudar e foi passando os semestres, a gente buscando onde estudar, o que aprender, como aprender, né? Na época era tudo livro ainda, sem internet, a internet começou naquela época. E a gente chegou a montar turma, montar grupo de estudo, convidar pessoas de fora da Rural para dar aula. E, resumo da ópera, eu não tive oportunidade nenhuma de ter aula de fato dentro da veterinária. O centro de triagem veio já no final da minha graduação, a ser construído, né, a ser efetivado lá em Seropédica. Então, eu passei minha graduação, que está em 2004, sem ver nada praticamente de. Praticamente não, sem ver nada de veterinária silvestre. E aí sai naquela jogada no mercado, veterinário de pequenos animais. Aí eu falei, não, tem que passar no concurso, porque com isso aqui eu não vou me sustentar, não. Não vai dar para viver aqui no Rio de Janeiro, não. Uma turma de 70 alunos todo semestre saindo no mundo de gente. E aí fiz vários concursos, até que eu foquei e passei por IBAMA. IBAMA do Mato Grosso, em 2005. E fui chamado em 2007. E aí, em 2007, fui para o Mato Grosso. Na época, eu já estava até começando outra faculdade, né? Porque não tem muito novo, já queria fazer as coisas certinho dessa vez. Aí foi onde eu até conheci minha esposa, estava na minha turma. Eu lembro bem que minha mãe, na época, chegou com um telegrama perguntando: Ô, meu filho, chegou um telegrama do Mato Grosso. E aí, você vai, não vai? Ah, mãe, eu não vou não, porque não vou, já estou com uma vida. Ela, vai sim. E aí eu fui expulso de casa praticamente do Mato Grosso, fui servir lá na divisa com Vilhena, uma cidade chamada Juína, e é onde não tinha estrutura nenhuma de fauna, é arco de desmatamento, é garimpo, exploração de madeira o tempo todo, fiscalização. E às vezes chegava um animal atropelado, um animal de resgate, uma preguiça, um macaco. E aí eu ia mexendo, né, empiricamente, estudando nos meus livros, no material que eu tinha, e fui aprendendo sozinho, a veterinária praticamente. Então, a minha formação mesmo de rural, de universidade, eu não tive nada, foi sempre praticamente. E aí, andei em Mato Grosso, trabalhei ali na divisa com o Araguaia, trabalhei com quelônios,
projeto muito bonito que tem lá, né? Tracajá, Tartarugas da Amazônia, até que surgiu a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, trabalhar aqui no centro de triagem. E agora, depois de não sei, 20 anos praticamente, estou de volta no Rio, de volta para aquilo que eu tinha um sonho lá de adolescente, né? Que era trabalhar com resgate de fauna, trabalhar nessa parte de silvestres. E aí, Leandro, quais são as áreas diferentes que o médico veterinário pode trabalhar dentro do IBAMA? Porque às vezes a pessoa pensa de uma forma mais geral na atuação dentro de determinadas instituições, mas não tem uma percepção real de o que você vai fazer lá dentro. Às vezes a pessoa cai numa área mais burocrática, às vezes a pessoa vai trabalhar numa área não correlata com aquilo que ela imaginava. Então, como é que é essa divisão de áreas diferentes dentro do IBAMA? Quando você faz o concurso, você já tem uma noção de Uhum. que local você vai trabalhar, que área você vai trabalhar, ou você chega lá e aí te alocam onde tem necessidade? Como é que é essa dinâmica? A Bama tem vagas para ensino médio e ensino superior. Né? Aí é o analista ambiental, o analista administrativo, o técnico ambiental e o técnico administrativo. Então, você, independente do que você for, eu comecei trabalhando com o meu chefe, ele era formado em música. Outro era formado em odonto e dentro do IBAMA, né? E a gente cai na parte administrativa. Aí você segue para a diretriz que aquela unidade te encaminhar. Eu trabalhando no arco de matamento, minha demanda era praticamente madeireira, né? E, então você não tem assim, eu não sou o médico veterinário do IBAMA, né? Eu não faço um curso para médico veterinário do IBAMA. Eu faço concurso para analista ambiental, que por acaso tinha entre os diplomas médico veterinário, para aceitação. E aí você cai dentro daquele leque de que o que é o IBAMA, né? Que isso aí é um assunto interessante, porque o IBAMA eu falo que é uma dádiva, porque eu tenho oportunidade de conhecer o Brasil inteiro e pessoas do Brasil inteiro. Digamos, quem está lotado hoje no Ceará tem um domínio sobre fiscalização de camarão que eu não tenho a mínima ideia. Da mesma forma, ele lá, ele não saberia falar nada sobre pantanais, supressão vegetal no Pantanal, sobre tracajá, né? Então, você tem, dentro da sua localidade, um perfil que você segue, né, de diretriz de encaminhamento do trabalho. Mas o trabalho aqui no Rio, você tem um grupo de servidores que trabalham acompanhando plataforma de petróleo, né, o licenciamento até uma emergência possível. Você tem grupo que trabalha instruindo o processo, julgando. Você tem grupo que trabalha com a fauna. A gente tem grupo que trabalha, eu lá no CETA, eu trabalho correndo atrás de áreas para cadastro de soltura de animais. Então, você tem um leque de opções para fazer e a tua unidade onde você vai estar lotado é que vai traçar mais ou menos a diretriz. Eu sou veterinário hoje do CETAS, mas como eu assumi um cargo de chefia, eu vou te falar que eu passo a maior parte do meu tempo resolvendo problema de licitação e de contrato, né? Logicamente, chego nos animais, manipulo e tudo mais. Às vezes eu tiro um tempinho para ficar com eles, fazendo meu trabalho veterinário, fazendo esse acompanhamento da entrada até a soltura. Mas se uma empresa hoje de limpeza não entrega papel higiênico, um outro dia eu fiquei 2 dias praticamente só resolvendo problema de papel higiênico, que é uma coisa que parece pequena, mas dentro da administração, para você fazer andar, as coisas têm que cada porca no seu parafuso, tem que funcionar tudo perfeitamente, né? E assim é o serviço público, na verdade, né? O serviço público é isso. Fazer rodar todos os setores e fazer a unidade ter condições de fazer a sua primazia, né? O seu trabalho específico, que hoje lá é reabilitação, é o recebimento de reabilitação de fauna. É bem bacana passar essa perspectiva para o pessoal, porque tem muito disso, né? A pessoa às vezes acha que vai ficar lá com a sua roupinha, né, caqui, entrando na floresta e pegando nos animais, e às vezes você faz trabalhos que você nem vê o animal, né, dependendo da situação. E aí existem algumas características pessoais que são importantes para a gente conseguir se encaixar em alguns trabalhos. Então, às vezes, a pessoa precisa ter um pouco de perfil para essa parte de gestão, de administração, que é uma coisa que a gente muitas vezes não tem preparo durante a graduação. Então, como é que foi para você? Quais são as suas características que você acha que contribuem para que você consiga desempenhar o seu trabalho que tem todas essas facetas, né? Você às vezes está fazendo uma coisa, daqui a pouco você está fazendo outra coisa. Então, como é que é isso? Falando de Ibama a gente cai nessa pergunta, mas eu trago outro assunto importante, que é a questão da formação. Eu estou fora da academia, eu estou fora da universidade, eu não sei como. Hoje eu sei que na Rural tem grupo de estudo, né? O setor silvestre funciona dentro do hospital universitário.
é outro padrão. Porém, assim, eu vejo muita questão da formação do aluno, fico curioso para saber como está. Eu vou te dar um exemplo. O centro de triagem, a função dele é receber e mandar embora para algum lugar. Tá? O animal tem que chegar, digamos, o animal chega muito magro, para ele ficar tão exposto, ele tem que ter uma hipertrofia ali. Tem que bombar aquele animal ali, para ele ter condição de ter um peitoral musculoso para ele bater a asa, para depois ele conseguir voar. Porque eu não vou falar que vou botar animal para soltura, um animal que não consegue nem bater asa. Vou botar a perna cortada. Então, o fluxo tem que ser rápido. Porque eu tenho problema de animal caro, tem problema de animal proveniente de tráfico, eu tenho animal que é de posse de traficante. Então, tem uma questão de segurança institucional, que é manter o mínimo possível aquele animal na instituição para mitigar possíveis roubos. Eu tenho a necessidade de um tempo curto daquele animal na unidade, para ele não pegar atritos humanos, né? Eu não posso... Uma coisa que existe todos os CETAs a respeito, né? Vários CETAs, vários CRAs, né? As instituições também de reabilitação. Mas eu, no CETAS do Rio de Janeiro, eu instituí, todo mundo já sabe, eu proibi dar nome animal. Mais ou menos aquela história do Pequeno Príncipe e a Raposa. Se você cativa o animal, se o animal te cativa, você não consegue se desfazer dele. Eu não posso ter hoje um estagiário com um tucano embaixo do braço fazendo um carinho nele. Tem que ser um animal pronto para eu falar, ele tem que ter ódio da gente, né? Não vou fazer, não vou bater com bicho de ódio. Mas o animal, quando ele for solto, ele tem que ficar longe do ser humano, ele tem que saber o que é perigo para ele, o que um traficante pode fazer, o que uma pessoa pode capturar. Eu não posso ficar um ano gastando o dinheiro que o governo gasta, preparando o animal para a soltura, reabilitando ele, para ele chegar no primeiro dia de voo, ele pousar no ombro de alguém, alguém cortar a asa dele e ele voltar para a estaca zero. Então aí cai essa situação que o estudante e todo mundo que trabalha no CETAS, os tratadores, tem que ter também. Que é você entender que centriagem é recebimento e destinação para a natureza. É diferente, digamos, do animal do pet shop. Você, como veterinário que está estudando, você, de fato, você vai trabalhar com pet shop, você vai trabalhar com pet. É uma tendência. Você, daqui a pouco, você, se outra pessoa passeia com um cachorro, a pessoa vai com uma arara no ombro, atualmente natural e legal. Nota fiscal está tudo certo. Então, assim, entenda que existe o ramo pet, que você vai abraçar, se quiser beijar, se quiser fazer o que você quiser para o animal, você pode fazer. Só que a reabilitação, só que a triagem é destinação. Então, assim, evitar o mínimo contato humano com esse animal. Então, é uma coisa que eu acho que a própria universidade, eu acho que tem que dar ênfase, tem que trabalhar e tem que passar isso aí, porque não é só clínica, não é só cirurgia veterinária, né? O veterinário está muito além disso. O veterinário é um psicólogo, o veterinário é um assistente social, o veterinário é, acima de tudo, um legalista também. Tem que saber o que vai receber do consultório e como proceder, né? Eu acho que eu não sei nem lembro mais qual foi a pergunta original, mas daí é um detalhe que eu acho importante a gente tratar. Com certeza. Não, é interessante, eu acho que é muito pertinente falar sobre isso, porque a gente percebe o perfil das pessoas que entram na medicina veterinária, é o perfil de pessoa que é apegado a animais. E às vezes isso tem um aspecto muito negativo, que é exatamente essa questão da humanização, de você achar que o bom é o bicho estar embaixo do seu braço, grudado em você o dia inteiro, no colo, mexendo, manipulando. E animais selvagens trazem o encantamento, né? Quem não quer botar no Instagram foto com um tucano no ombro, né? Quem não quer tirar foto com a serpente lá diferentona. Então, é importante os alunos terem esse tipo de consciência também, porque existe esse trabalho psicológico do próprio médico veterinário, de entender qual é a função dele ali dentro daquele contexto. Não é É, só tirar foto. e a gente na ecologia, a gente trabalha um conceito muito importante, que a gente trabalha não a preservação, né? A conservação é quando você mantém aquilo ali dando pitacos. Preservação é quando você não encosta e deixa a situação fluir. Mas quando a gente trabalha conservação, a gente trabalha conservação das espécies, não do espécie, do indivíduo. Por que eu falo isso? O papagaio da Dona Maria, que comeu girassol, que é gordo, tanto larier, vai na televisão, eles são importantes para mim se ele estiver reproduzindo, se ele estiver dispersando sementes, se ele estiver dentro de um programa
Ele pode até estar em cativeiro, mas ele tem que estar dando um programa de reprodução, perpetuação da espécie. Aquele papagaio que não faz nada disso, ele é um animal que, para mim, é um descarte. Desculpa a palavra, né? Desculpa esse termo, mas é a realidade, que a gente tem que ser duro às vezes nas palavras. É um animal que não tem razão de você investir, né? Entenda o que eu estou dizendo, né? Logicamente, a gente vai tratar os animais iguais. Mas, digamos, você tem situações legais, eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma situação muito séria com. A gente tem uma onça parda, hoje lá no Ceasa de Seropédica. Não, não falo onça parda, não, urubu. O urubu é um animal que eu mesmo nunca tinha parado para pensar ele como animal silvestre. A gente tem muita entrada de urubu lá por tiro de chumbinho e cerol de pipa. Muitas vezes esse urubu está com a asa deformada, carcará, e ele não consegue mais voar. Então é um animal que eu não vou soltar ele. Primeiro que não existe mais lixão. Eu não vou soltar um animal a esmo para ele dar teu jeito, segue tua vida sem poder voar, sem poder capturar o alimento, ou montar a fêmea, ou vice-versa. E é um animal que ninguém quer. Zoológico não quer urubu. Ninguém quer ser depositário de urubu. Eu nunca vi santuário de urubu, né? Vi santuário de elefante, de macaco, é bonito. Agora de urubu ninguém quer. E a lei permite que, se você não tem uma destinação, a eutanásia é um caminho, né? É duro pensar isso, é duro ver por esse lado, mas é uma realidade, uma necessidade. Mesmo porque o cetas ele não tem a função de zoológico. Eu não posso ficar 20 anos com o urubu esperando ele morrer. Eu estou gastando dinheiro do erário para manter aquele animal ali. A carne que ia para o urubu, eu estou deixando de mandar para a onça parda que eu tenho lá. Então, todas as formas de destinação, elas têm que ser observadas, né? E respeitadas até, e olhar com esse olhar ecológico. Eu vou mandar para a soltura, vamos fazer o máximo possível para mandar esse animal para a soltura. O animal pode até ser um pouquinho manso, mas eu vou mandar ele para a soltura num lugar isolado, numa região de mata, numa pousada que vai ficar voando ali em torno, vai até acrescentar beleza cênica para um observador de pássaros. Mas, em último caso, é mandar para um empreendimento cadastrado, um zoológico, um conservador, um santuário, mas nos últimos do caso, é eutanásia. Então, essa questão, a seriedade do trabalho e a consciência daquilo onde a gente está trabalhando, né? E é isso aí, né? E aí, cara, aquilo que tu perguntou, qual a característica que tem que ter? Você tem que ter, infelizmente, sangue frio nessa situação. Você tem que saber até onde você pode ir, até... O problema do IBAMA é muito também isso aí. Muito servidor do IBAMA está na base do ansiolítico, está com gastrite, está com estresse, porque quanto mais você sabe e mais você vê, mais você quer fazer e menos você tem capacidade de resolver muitos problemas. Eu todo dia pensando na cabeça que meu problema hoje é o certo, é o que eu dou a entrada lá, é o que eu tenho que resolver. Se eu passo na rua e vejo alguma situação, gaiola no Rio de Janeiro, balão no Rio de Janeiro, se eu trouxer isso aí para mim como um problema, eu vou ficar louco, minha família vai sofrer por isso. Né? Então você tem que ter sangue frio, tem que saber engolir e fazer o teu. Né? De uma forma que você chegue em casa, você dê atenção para sua família, você dê atenção para os seus estudos, consiga dormir sossegado no travesseiro. Essa característica, eu acho que é o principal hoje em dia, que muitas vezes nem servidores têm. A verdade é essa. E aí, Leandro, como é que foi a experiência de trabalhar em regiões de fronteira? Como é que era a preparação para esse trabalho, os desafios que você encontrou? Então, sem vergonha, tem uma vez que a gente fez um canilzinho lá, no fundo do IBAMA, a gente não tinha nada para receber os animais. Então a gente fez um canilzinho, um espaço lá na terra, e aí eu recebi um tatu, já tomando uma enxadada. E aí eu botei no canil, no dia seguinte eu voltei para pegar o tatu, cadê o tatu? O tatu fez um buraco e sumiu. Tem uma situação também de um quero-quero. Chegou na minha mão, quero-quero atropelado, eu falei, não, vamos tratar da melhor forma, nossa estrutura de excelência, que é IBAMA, que a gente vai resolver. Ele está com essa fratura exposta, que eu vi o osso na pontinha da asa. Cara, eu sabia que o quero-quero tinha um esporão na asa. Gritei, eu corri de quero-quero. Não sabia que não era osso, né? E aí eu tratei o esporão como se fosse uma fratura exposta para a pessoa. Depois que eu fui ler, aí eu falei, meu Deus do céu, tem nada a ver com fratura. Isso aqui é um espinho que ele tem na ponta da asa. E, pô, mas até então é isso. Você, tentativa e erro, até que, graças a Deus, né? O tempo foi passando, a gente foi se aproximando mais da capital, consegui fazer pós-graduação,
Hoje tem meu mestrado também, mas a vida é essa, né? Mesmo que você tenha limitações, independente do seu lugar que você está, a condição que você tem, muitas pessoas nem acesso à internet tem hoje. O Brasil é muito grande, né? O grau de pobreza é muito grande. E é você pegar a tua agulha, você costurar o que tiver que costurar, testar o que tiver que testar, o pardalzinho que caiu, o pedigree, testa e aplica o que você imagina que você é capaz. É assim que começamos e é assim que a gente está hoje, né? E sem vergonha, eu digo mais. Sem vergonha, porque não pode ter vergonha dessas coisas, não. E hoje em dia as pessoas têm bem mais acesso, né, a cursos de formação, pós-graduação, o EAD que você estava falando possibilitou isso, facilitou bastante. Então a pessoa não necessariamente vai ter um treinamento prático, óbvio, né, fazendo um curso à distância, mas pelo menos uma base teórica que o acesso é bem mais fácil do que era na nossa época, que a internet era incipiente ainda, né? Liga Aham. lá no discador, né, fica ouvindo aquele turururu, até o negócio Oh! se conectar. Primeiro eles botaram uma sala de informática na Rural. Na primeira semana que eu usei, achei bonito, vi aquilo, liguei. Na hora de ligar, eu desliguei o estabilizador, desliguei todos os computadores da sala. Tu, 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 tu. Aí eu olhando aqui assim, meu Deus do céu, eu vou, desculpa aí. Tchau, dentro, sai. Então, não tem que ter vergonha, não. Você tem que fazer mesmo e se adequando. E assim, a gente tem uma diversidade muito grande de animais, né? Então é ave, é réptil, é mamífero, né? De tudo quanto é tipo. Não dá para você ter já a confiança de que você tem toda a base de conhecimento necessária para começar a atuar. Você tem que ter muito bom senso, né? Tipo aquela coisa de, né, saber onde buscar, que hoje em dia tem bem mais acesso também, né? Como a gente estava falando. Então, essa coragem de botar a mão e fazer as coisas é muito importante. Não adianta você falar, vou sentar e estudar aqui 15 dias antes de fazer qualquer procedimento. O bicho morreu já, né? E aí também aquilo, né? Hoje, além de tudo, você tem as várias nuances da profissão que você não queira ser o oftalmo mais perfeito, não queira entender do odonto, não queira entender peixe ornamental da mesma forma que você entende de um felino, que você não vai conseguir. Você tem que, ou você escolhe um nicho para você trabalhar, ou você se dedica ao máximo naquilo tudo, né? Eu acho que o Covid também tem uma, se a gente tocar nesse assunto, eu acho que foi muito positivo, quer dizer, o Covid não é positivo. A parte de teletrabalho, de isolamento, de home, da questão do computador, da internet, essa parte de 2019, 2021, foi muito positivo para a veterinária, somente silvestres. Eu falo por mim. Eu entrei num curso, porque eu era apaixonado por aquário, e naquela época você tinha que ter alguma coisa para fazer em casa, que todo mundo ficou louco, ou você faz comida, ou você pinta um quadro. Eu inventei de pegar resto de piso e fazer aquário. E aí comecei a comprar peixe-espada, molinese, botar um casal em cada aquário e anotava quantos peixes nasciam, de quanto tempo. Fiz um mini laboratório, era esse meu entretenimento. E via muita matéria, coisa internet, aula no Instagram, palestra no Instagram, live no Instagram. Você vê aí que você tem profissionais aí que poucas pessoas viam. Imagina você fazer uma cirurgia no peixe, poderia conceber isso, né? E a internet trouxe isso, o Instagram trouxe para perto de você que existe essa realidade, existem profissionais trabalhando nessa área e existe gente ganhando dinheiro, ganhando a vida com isso, né? E se reinventando, produzindo conteúdo, vendendo cursos, né? E é a parte onde eu quero chegar, que a universidade tem que acompanhar isso, né? Será que está acompanhando? Será que não está? Né? Isso aí eu fico bastante curioso, da minha visão aqui de fora, para ver como é que está o desenrolar pós-pandemia dentro da universidade. Eu já te adianto que a universidade não tem acompanhado tanto esse movimento. Algumas tentam, né, fazer essas iniciativas de inserção em mídia social, né, divulgar mais, mas o problema maior que a gente tem, eu acredito, é que você não consegue restringir o acesso de determinados tipos de conteúdo a pessoas que são da área. Então, qualquer leigo que faça qualquer coisa pode se achar capacitado para operar um peixe porque Sai viu do a balcão. live no Instagram, entendeu? Então, eticamente, para a gente, acaba tendo muitas implicações e acaba sendo muito difícil isso. Então, Imagino. tem essas questões que a gente sabe que culturalmente o brasileiro, às vezes, não tem muito esse bom senso, né? Tipo, não é porque Ah, eu vi um vídeo que eu posso. Uma coisa é, vou levantar uma parede de tijolos na minha casa, outra coisa é eu vou fazer a cirurgia no animal, né? E as pessoas, às vezes, não têm muito esse critério.
Então, mas para os estudantes acaba sendo muito interessante. Às vezes eu estou dando aula sobre algum assunto e aí o aluno vem: "Ah, professor, esse vídeo aqui que eu vi, que bacana, é isso mesmo ou não é?". E aí falta E é, né? também um pouco do bom senso de quem publica, né, porque a gente vê muita coisa, errada em termos, né, Como de verdade. educação formal, assim. Uhum. Então, faltam, né, acho que é bom que haja esse crescimento, agora falta parar as arestas ali para a coisa realmente andar de uma forma mais compatível com o que a gente deseja, né, em termos de a informação alcançar as pessoas que precisam, né, e só quem realmente tem a capacidade de ir lá e fazer, né, então Realizar. Interessante, interessante esse ponto de vista. E aí, Leandro, fala um pouquinho pra gente sobre a questão do tráfico de animais, né? Como é que é lidar com essas situações? Como é que é o preparo do médico veterinário para isso? Quais são, às vezes, de repente, aspectos que você percebeu, nesse trabalho que talvez você nunca tivesse pensado sobre? Tipo, caraca, eu tenho que me preocupar com isso aqui, né? Então, como é que é a sua experiência com isso? Trabalhar com tráfico é você ter que ter um estômago bem preparado, né? A gente volta aqui nossa conversa sobre a questão do preparo emocional para você lidar com isso. Porque você receber uma gaiola, uma, uma gaiola com 50 trinca-ferros, alguns sem olho, alguns puro sangue, né? Porque os animais se debatem na gaiola para tentar fugir, independente de se ele vai perder a cabeça ou não. É bem complicado a cena, né? O lidar, o que as pessoas fazem para como o ser humano trata a situação como uma mercadoria. Isso aí é o difícil, né? Até espiritualmente falando. E só que a gente é uma realidade constante. Nosso dia a dia, todo dia tem entrega de animal proveniente do tráfico. Já chegou a receber lá os setas 300 filhotes de papagaio de uma vez só. E o pessoal tem que se virar para montar uma madeira, montar aquecedor, montar tudo, mão de obra, vamos lá todo mundo junto para fazer. E a gente tem que se preparar com os setas, porque a gente tem uma estimativa anual média de a gente se prepara para receber 10 mil animais. E dentro do nosso espaço físico, o que animal a gente vai receber mais, como a gente vai trabalhar. Hoje, no certo, eu estou me preparando, já pensando em formas de angariar recurso financeiro para montar a área de reabilitação de voo, porque mais da metade dos nossos animais são animais provenientes de tráfico, são aves, né, passeriformes, especificamente. A situação é de acompanhar o mercado, acompanhar os colegas que estão nas clínicas particulares, porque vou te dar uma situação que a gente vem percebendo já desde o ano passado, é o aumento do tráfico de macaco. Virou uma modinha, principalmente no Rio de Janeiro, né, é onde eu tenho maior contato, as pessoas estão comprando muito macaco na feira. E uma hora ou outra, isso é certo. Esse macaco ele vai morder alguém, ele vai competir, ele vai assistir o macaco, uma hora vai assistir o marido ou a mulher, tá, de alguma pessoa da casa, ele vai morder alguém. Deus queira que não seja uma criança, Deus queira que não seja uma idosa, uma mulher grávida, Deus queira que essa mordida não atinja nada de fato complexo, mas ele vai fazer algum estrago na casa. E como a gente está tendo esse aumento desses animais, já pensa já em nossas estruturas, como é que a gente vai receber esses macacos que estão entrando no mercado filhote agora, mas que daqui a 6 meses vão virar adolescentes problemáticos. Então, essa aí a gente tem que trabalhar com essa questão de logística, já pensando a longo prazo. Vai vir via apreensão criminal policial e vai vir via entrega voluntária. Dificilmente a pessoa que entrega admite que ela é proveniente do tráfico animal. Fala que achou caído, que não... Enfim, para a gente também não importa, a gente recebe o animal, não importa a história contada. Mas esse animal vai chegar. E é isso, trabalhar quanto IBAMA ou CETAS fazer topo de cadeia dentro da gestão de fauna. O que a gente, como CETAS, pode fazer para ajudar no gerenciamento do Estado aos empreendimentos cadastrados de fauna, seja criadores comerciais, porque é uma coisa também que a gente não tem preconceito nenhum com o criador comercial. Muitas vezes, dentro da legalidade, o criador comercial ele permite reproduções, permite desenvolvimento de técnicas reprodutivas, né? A gente tem cada ararinha azul e ela partiu fugindo da natureza e graças à criação, né, manejo in situ lá na Alemanha, a gente conseguiu ter um programa exitoso hoje no Brasil, né? Então, você trabalhando manejo in situ, dentro do CETA, dentro do IBAMA na gestão de fauna,
amparando a fiscalização, amparando as construções normativas, essa aí é a linha de trabalho que a gente tem, só que também o tráfego é aquilo, né? Depende do ser humano que está comprando, né? Então, uma coisa que a gente também está muito aquém da nossa capacidade é essa questão de comunicação e produção de mídia. Eu até convido os professores lá que a gente conhece por mais nossa turma para quem tiver mestrado profissional, quem puder desenvolver, sei lá, vídeos ou instrumentos, ferramentas, o CETAS é aberto para tudo isso aí. Então, o que a gente mais quer é gente parceira trabalhando junto com a gente. Fico com vídeo apenas no Rio de Janeiro, não. O CETAS é o que eu falo lá para os estagiários. A gente hoje tem uma CT com a Rural, e eu falo assim, o CETAS para os estagiários de veterinária, a veterinária, no caso, que é o que mais tem. Não é só fazer bandagem, não é só fazer curativo, não. O CETAS é um lugar que você tem um mundo de material para ser pesquisado, para análise laboratorial, para desenvolvimento de casinhas, de formas de nutrição. Eu que quisera eu ter tempo para fazer aquilo tudo passa na minha cabeça, que é comedouro de bambu, ver. Vou te dar um exemplo também. Eu reparei muito quando a gente pegava animal, quando não tinha um tempo dentro do CETAS, você vê, solta o animal, o passeriforme, o animal não voa muito longe. Então, qual é o tamanho ideal hoje para uma área de reabilitação, de um viveiro de reabilitação de um passeriforme? Não tem isso na literatura até agora, não achei. Então, a gente tem esse campo a ser explorado, que é um mundo dentro do centro de viagem abertos da academia. Não apenas veterinária, a zootecnia e biologia também tem que estar forte, que é uma coisa que eu vejo que a gente tem carência hoje e está bem fraco essa parte de produção de conhecimento vinculado à oferta de produto que o Ibama pode trazer. É bem bacana isso, que abre uma frente, inclusive, para a criação de produtos que podem ser patenteados, né, e podem ser aplicados em outros contextos também. Agora, é interessante, você estava comentando sobre a questão do tráfico, né? A gente percebe muito, não só com tráfico, como também com maus tratos, a preocupação do aluno em tem que denunciar essa pessoa, e ela tem que ser presa, e etc. E, às vezes, a pessoa se preocupa com as implicações legais, caso seja pego, mas, né, para que foi lá na feira no primeiro momento e pode até ser falta de informação, acredito que hoje em dia isso não seja nem a justificativa mais frequente, mas por que em primeira mão já foi lá e pegou o animal e levou para casa, né? Para só depois falar, não estou dando conta de criar isso aqui, o macaco me mordeu, a ave grita muito, faz muito barulho, né? Está sendo inconveniente, então eu preciso desovar isso aqui em algum lugar. Então é Isso. bem interessante essa falta, entre aspas, de informação barra de cultura, desse conhecimento da ecologia, da importância, das implicações de você ter um animal diferente na sua casa, né? O que precisa para você ter um papagaio saudável dentro de um apartamento de 60 metros quadrados em Bangu, né? Então, assim, são questões que... Eu lembro quando eu era criança, a gente toda oficina mecânica tinha uma gaiolinha com papagaio no fundo. Toda oficina mecânica tinha um Verdade. papagaio dentro. Isso para mim era uma cena corriqueira na infância. Então, assim, essas questões são bem importantes, né? Eu acho que a mídia traz várias informações, fala bastante sobre tráfico, aquelas cenas que você falou, né? De desenrola lá uma lona plástica e tem um monte de pássaro enfiado, e um monte de bolsinho e tal. Mas as pessoas também precisam ter mais instrução e buscar mais informação sobre isso, né? A gente ouve muito situação de o animal, se eu não comprar, ele vai morrer. Aí já é um discurso já. Não dá nem para tu criticar, né? Quando você está falando de uma senhorinha, de alguém, mas é o que você falou, né? Uma pessoa com conhecimento mínimo, com um trabalho mínimo, conhecimento de causa, não caberia mais isso, né? E também está na questão também trabalhar com mais ênfase isso dentro das mídias, né? Da produção de conteúdo também. Isso é bem interessante, bem importante que a gente consiga fazer isso aí, porque o conhecimento, tem que levar o conhecimento. E tem aquela situação também. A gente no Brasil tem muito de que enquanto não for pego, não é ilegal. E comigo não vai acontecer, quando acontecer, eu não sei, ganhei de alguém. É bem difícil falar de tráfico, sabe? É uma coisa que mexe muito com a gente. E o bom do Cetas é que eu recebo animal sem
sem participar muito. Apesar de que eu sou agente de fiscalização, também participo de autuações, mas essa parte de certos problemas blinda um pouco a gente desse lado obscuro, sabe? Quando chega para a gente aqui, a gente já chega para salvar já, dentro do nosso mundinho. E aí, Leandro, o que que você teria para dizer assim para os estudantes de medicina veterinária? O que que você acha que é uma mensagem importante deixar, ou para quem tem o desejo de entrar nesse curso, às vezes com aquela expectativa de, ai, vou salvar todos os animais, ai, né, aquela visão muito romantizada, a gente sempre bate nessa tecla no canal sobre como quando a gente mesmo, né, pensava em fazer medicina veterinária, a gente não tinha realmente uma percepção do que implicava ser médico veterinário. E aí, durante a graduação, às vezes, a gente vai lidando com uma série de questões, de frustrações, né? Quando você não encontra, por exemplo, um suporte teórico no curso que você faz para trabalhar na área que você deseja, né? E as dificuldades que a gente enfrenta a partir daí. O que que você poderia trazer, assim, de mensagem positiva para o pessoal que está, né, já querendo se inserir nessa área ou tem o desejo de trabalhar com animais selvagens? Primeiro, quebrar a cabeça e se dar mal é altamente natural. E também a gente, quanto mais experiente, a gente também não pode querer também cobrar certos pontos daquele que tem 17 anos entrando agora, igual eu. Quando cheguei no Mato Grosso, eu como veterinário, eu via só fiscalização de madeireira. Caminhão de madeira, madeireira, madeireira, madeireira. E ficava desesperado com esse papagaio, era oficina mecânica. Ela também tinha para cima e para baixo. E brigava com o chefe lá, tem que fazer operação, tem que fazer operação. Até que um dia eu fui numa operação, eu aprendi, não tinha o que fazer com o papagaio, não tinha para me mandar, que o Mato Grosso não tem triagem. Não tinha naquela época, não tem até hoje. E até que eu entendi que a única forma de salvar o papagaio é você ter mato em pé para botar o papagaio dentro, né? Então isso aí é uma questão que a maturidade, né, me trouxe e mudou alguns conflitos, algumas brigas que eu tinha. Dentro da universidade, uma coisa que eu aprendi, porque eu até falei que eu entrei em outra faculdade para fazer o correto, porque muita coisa que eu vi e deixei de fazer, eu achei bem interessante. Um colega que ele trancou o semestre no Mato Grosso, mexer com gado, e já voltou dominando tudo e sabia muito mais do que qualquer um. Então você tem que botar a mão na massa, tem que correr atrás de quem sabe, correr atrás de quem tenha para material para você manipular, entender que é um nicho gigante de mercado. A gente está falando aqui de veterinária de silvestre, mas se você parar para acompanhar a aquariofilia, que eu falei algum tempo atrás, no início, é uma cifra econômica gigante, movimenta muito dinheiro, movimenta um comércio esplêndido, né? E quem que está preparado para trabalhar com isso? Quem está preparado para receber um peixe aí de R$ 1.000, um lote? Quem está preparado para abrir um empreendimento hoje, né? E eu falo para os zootecnistas também, um empreendimento aí, um criatório para, sei lá, para guppy, que é um peixe comum, um só, né? Então você abra teu horizonte, né? Saia dessa, não é porque no teu bairro já tem uma clínica de animal silvestre, um pet especializado em animais silvestres, ou não tem nenhum que você vai desistir ou vai fazer uma coisa. Você tem que pensar e a gente tem um campo, um espaço territorial imenso para trabalhar. Você tem internet, você tem muita coisa para aprender e pensar economicamente, né? E pensar economicamente, como que isso aqui eu posso inserir nisso aqui. Hoje a gente só tem, digamos, um criador, nacionalmente só existe um criador de macaco prego, para pet. Aí não entra o que o Leandro ou a Thaís acham sobre uma pessoa criar macaco pet em casa. Entra que a lei permite. Né? É igual passariforme. Não interessa ao mundo o que eu acho de passarinho na gaiola. A lei permite e tem que trabalhar com isso. E dentro do que a lei permite, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente pode ganhar dinheiro e ganhar vida dentro de uma qualidade boa, né? Daqui a 5 anos formado. É isso aí que eu fico de dica, você se antenar no mercado, se antenar nas oportunidades, nos cursos, muitas vezes cursos gratuitos. Fiz um curso bem interessante na Universidade do Rio Grande do Norte, sobre peixe ornamental, sobre pesca comercial. E é isso, é se antenar no que está acontecendo e o que você pode conseguir aquilo ali dentro de uma renda para ti,
E, em segundo plano, trazer o seu bem-estar psicológico, que é trabalhar com ecologia. E também, se tiver que trabalhar com ecologia, com resgate. Essa semana já duas pessoas me ligaram lá perguntando se a gente não tinha conhecimento de alguma empresa que trabalha com resgate e afugentamento de macaco ou de capivara em condomínio, em região. Eu, de fato, eu não conheço nenhuma, né? Então, são nichos de mercado que estão aí dentro dessa parte de conservação, né? Não é nem a questão comercial de recria, mas que está aí para a gente trabalhar e galgar alguma vantagem econômica lá na frente. Muito obrigada, Leandro. Adorei o nosso papo. Acho que você trouxe várias questões super importantes, né? Essas diferenças de atuação dentro do IBAMA, né? Um pouco da sua experiência, aqueles deslizes que todo mundo dá, todo mundo tem uma história, né, para contar nesse aspecto. E a gente, quando é estudante, às vezes tem uma visão muito engessada, né? De que, eu não posso errar, não posso, né, não saber alguma coisa. A gente sabe que a gente passa o resto da vida aprendendo, não tem por onde, né? Sempre existe Com alguma certeza. informação que passou batida. Então, foi muito bacana esse papo. Te agradeço pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Vamos pedir para o pessoal que está assistindo, né, lembrar de curtir o vídeo, de compartilhar, de deixar um comentário para aumentar o engajamento. Queria abrir para você a palavra, se você quiser falar mais alguma coisa. É isso, é só a questão institucional. O IBAMA tem a parte do 0800, né, do Linha Verde, que é para denúncias, e aí você passa para o setor de fiscalização competente, hoje no Rio é na Praça 15, mas cada estado tem sua superintendência, e existem programas de estágio, mas, acima de tudo, o que a gente tem que trabalhar hoje, fala a gente quanto instituição para a instituição, universidade, são os acordos de cooperação técnica, né? Que esse que a gente fez agora no Rural é fantástico. Ele traz um leque desde da clínica, a necrópsia, a exames mais apurados e a espaço aberto para quem quiser pisar lá dentro e qualquer aluno, professor, né? Qualquer área de pesquisa. E vamos investir em pesquisa, vamos investir nessa produção de conteúdo. Eu tenho muita dúvida, eu tenho muitos problemas lá por falta de material. Eu estou com uma onça parda que ela está com FIV positivo e eu preciso de artigo científico referente à FIV, porque do jeito que ela está, ela não tem soltura, não tem para onde mandar, os zoológicos estão todos lotados. Eu preciso de material acadêmico, preciso de material para dizer quanto que é um viveiro, um espaço, preciso de alimentação, de peso e tudo, né? Então é isso aí que eu clamo, vamos produzir e a gente está aberto para isso, porque, acima de tudo, vocês aí da academia que são é o nosso carro-chefe aí, é quem dita o nosso norte, né? Sem vocês aí a gente pouco consegue fazer. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!